Você já sentiu que algumas pessoas parecem ter um atalho para o sucesso? Pois é, isso se deve à vantagem injusta. A boa notícia é que todo mundo tem uma. Você ainda não percebeu a sua. É isso que eu vou te ajudar aqui nesse vídeo. Bora nessa? Eu sou o Rafael Matias e aqui nesse canal eu te ensino a criar o seu One Person Business, o seu negócio de uma pessoa só, para que você possa viver a verdadeira liberdade do digital, trabalhando hoje e construindo o seu futuro, mas sem deixar de viver o hoje. Esse vídeo, por exemplo, que eu estou gravando para você agora, eu estou em Siem Reap, uma cidade que eu nem conhecia até quando eu comecei a organizar essa viagem aqui. É uma cidade que fica no interior do Camboja. Sim, eu estou no Camboja e fui conhecer um dos templos mais antigos da humanidade. Na verdade, é o maior templo religioso já construído na história da humanidade, o Angkor Wat. É sensacional, é surreal. E se você quer ver imagens dele, vai lá no meu Instagram, @rafaelmatias.ol, que eu estou compartilhando o meu dia a dia lá como um profissional de One Person Business, que vive a verdadeira liberdade do digital. Mas hoje eu vou te mostrar sobre vantagem justa. E eu vou te dizer que eu já comecei a te antecipar qual é a minha vantagem justa. Mas primeiro, deixa eu voltar alguns passos atrás e contar para você sobre, afinal, o que é isso? O que é essa tal de vantagem injusta? O termo vantagem justa vem do livro com o mesmo nome, The Unfair Advantage. A grande ideia desse livro não é falar sobre trapaça, como tirar vantagem das coisas. O grande propósito do livro e que o autor quer nos trazer como reflexão é que você pense qual que é a vantagem que você tem no seu meio, em alguma das 5 condições que ele coloca, para que você consiga se colocar diante das outras pessoas. Mas, Rafael, eu venho do nada, minha história não tem nada de legal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho contatos, eu não tenho nada. Qual que vai ser a minha vantagem justa? Calma aí que a gente vai começar a detalhar isso agora ao longo desse vídeo, beleza? Para você ter uma ideia melhor, o autor começa falando sobre vantagem justa no livro e ele vai contando sobre empreendedores e empresários que se tornam pessoas de sucesso e que, na verdade, essas pessoas fizeram um grande uso da sua rede de contatos ou da sua vantagem justa para sair adiante. No Brasil, durante um tempo, nós tivemos o Eike Batista, que durante um tempo foi o homem mais rico do Brasil. E a grande vantagem justa dele é que o pai dele tinha sido presidente da Petrobras nos anos 80, então ele tinha acesso a informações que poucas pessoas tinham. Ele já tinha crescido em um ambiente diferente. Você já deve ter visto também no Brasil filhos de políticos que acabam se tornando políticos porque acabam sendo apadrinhados por pessoas. Talvez você conheça um colega seu ou já tenha visto alguém que tem uma habilidade no esporte porque está mais ligado ao seu corpo. Se você for ver nadadores, profissionais de atletismo, jogadores de basquete, a vantagem justa deles é a altura. Uma pessoa com 1,54 de altura não consegue jogar basquete com a mesma habilidade de alguém de 2,10 que sai com uma vantagem injusta. E essa pessoa vai ter que largar e correr muito mais para conseguir alcançar os 2,10 metros de um jogador de basquete, por exemplo. E talvez hoje o mais famoso de todos é o próprio Elon Musk, que sempre teve acesso a informações e uma rede de contato enorme, e hoje é o homem mais rico do mundo, mas utilizou para isso toda a rede de contatos e todo o dinheiro que já tinha por trás antes de seu pai e seu avô. E não tem nada de errado com isso. O que o autor reforça é apenas que isso não pode ser visto como uma trapaça e nem deve ser algo que você deve menosprezar. Deve ser algo que você deve entender que é uma vantagem que realmente é injusta, mas que se você utilizá-la muito bem, vai poder te potencializar para que você cresça cada vez mais. E como identificar qual é a sua vantagem justa? Como você pode se colocar diante das outras pessoas e fazer com que ganhe destaque de verdade na vida? Bom, eu vou te mostrar aqui agora 5 passos que você pode utilizar na sua cadeia de vantagem justa. Então já pega o seu caderno para você anotar cada um desses 5 tópicos e entender se em algum deles está a sua vantagem justa. O primeiro tipo de vantagem é o dinheiro. Claro,
Se você já tem dinheiro, fica muito mais fácil criar qualquer tipo de negócio, mesmo que seja aqui no digital. Afinal, você vai ter dinheiro para investir em anúncios, para contratar um ótimo editor de vídeo, para fazer fotos, para poder utilizar esse dinheiro a seu favor, talvez utilizando plataformas, comprando mentorias e já saindo à frente de outras pessoas. Então, o dinheiro é uma maneira de vantagem justa. Rafael, não tenho dinheiro. Como que eu faço? Então, calma que tem mais 4 níveis de vantagem justa. Rafael, eu tenho dinheiro, mas será que isso é certo? Sim, isso é certo. Você já deve utilizar ele como uma maneira de propagar o que você tem de bom no mundo. Já tem gente ruim demais espalhando muita coisa errada na internet. Está na hora dos bons darem os gritos e utilizarem as suas vantagens justas em um favor para poder tornar o mundo um lugar melhor. É por isso que você pode utilizar o seu dinheiro tranquilamente. Então pensa comigo, se você já tem dinheiro, por exemplo, você é um profissional que já está no dia a dia em trabalho. Sei lá, você é um nutricionista que já tem agenda cheia. Você é um advogado que já atende muitos clientes e está pensando em criar um programa de mentoria, já está pensando em como ajudar outras pessoas em algum problema que você é muito bom. Provavelmente você já tem uma renda desse seu trabalho e você vai poder utilizar essa renda para ganhar, fazer com que a sua voz vá mais rápido. O dinheiro, ele acelera os processos, né? Então o que você vai fazer é colocar em anúncios aqui no Google, no Facebook, no TikTok, em qualquer uma das redes sociais, você vai poder pagar por anúncios 2, 3, 4, 5, 10 mil reais por mês. Depende do bolso, depende do tamanho da sua carteira. Para algumas pessoas ter dinheiro vai ser 10 mil reais a mais para poder investir em anúncios. Para outras pessoas são 100 mil reais. Então vai depender muito do tamanho da sua carteira, do seu potencial. A verdade é que se você tem 0 para poder investir, vai ser um pouco mais desafiador. E aí a sua vantagem justa provavelmente não vai ser o dinheiro. Mas se você já é um profissional que já está em ação hoje no mercado, provavelmente você já tem uma fonte de renda sólida, já tem algum tipo de segurança financeira vindo daquele seu trabalho e por isso você está pronto para ajudar outras pessoas. E então você vai poder fazer o uso dessa vantagem justa, a vantagem justa do dinheiro. Já tem outras pessoas que vêm com dinheiro de nascença. E aí essas pessoas conseguem abrir negócios com 15, 16, 17, 18 anos. As pessoas entram na faculdade e já estão contratando dezenas de funcionários para colocar a ideia delas em ação. Então, cada um vai usar essa vantagem justa do dinheiro no seu tempo. Hoje, por exemplo, o TikTok é uma das redes que é pouco explorada pelos grandes produtores. Os grandes produtores, aquelas pessoas que já estão aqui, os experts que estão há muito tempo na internet, vendendo cursos e mentorias online, eles usam a vantagem justa deles do dinheiro, colocando muito dinheiro em anúncios para poder fazer vendas, para fazer grandes lançamentos com equipe, com um estúdio enorme, com toda uma estrutura muito mais preparada. É uma das vantagens justas deles. Mas essa vantagem justa, ela pode também ser um problema no futuro. E a gente vai continuar vendo isso aqui agora, beleza? Então, o primeiro tópico de vantagem justa, dinheiro. O segundo tipo de vantagem justa é inteligência e conhecimento. Como eu falei, o meu público-alvo são de profissionais liberais, pessoas que já estão no dia a dia em trabalho. Essas pessoas elas já têm inteligência e conhecimento acumulado e isso deve estar acontecendo com você. Mas você não consegue reconhecer que isso que você sabe, ele pode ajudar outras pessoas, porque você pode estar preso na maldição do conhecimento. E tem um vídeo aqui no canal que fala sobre maldição do conhecimento. Assim que concluir esse vídeo, você já vai lá assistir ele, ou pode ser que ele apareça em um card aqui em algum momento nessa tela, beleza? O fato é que a inteligência e o conhecimento é também uma vantagem justa. Quando você já conhece muito de um assunto, você pode ajudar outras pessoas a conseguir traduzir aquele assunto em outros temas e terem resultados com isso. Por exemplo, se você é um personal trainer que consegue trabalhar com pessoas que são magrinhas como eu, mas que querem ficar fortinhas, que querem definir o corpo, você pode utilizar isso como uma vantagem justa, tanto para atrair clientes para a sua prestação de serviço, no caso, como você poderia ajudar e atender pessoas online, remotamente, ou como para ensinar outros personal trainers exatamente isso que você sabe. Então a sua vantagem justa é a inteligência e o conhecimento que você já adquiriu no seu trabalho.
Você precisa entender isso. E muitas vezes as pessoas menosprezam aquilo que elas já conhecem, aquilo que elas fazem de uso no dia a dia, porque para elas é básico. Para muitas pessoas, e talvez seja o seu caso, poxa, mas isso aqui que eu sei é tão básico, é tão simples. Só que é simples para você, que aplica, que usa isso no dia a dia. Para a maior parte das pessoas, isso não é óbvio. E por isso você pode utilizar e ajudá-las muito no caso de uma vantagem justa. Eu vou me colocar no seu lugar nesse momento. Para mim, criar conteúdo na internet, estruturar isso em um modelo de lançamento e fazer ofertas tanto para vender todos os dias quanto com pico de vendas em lançamento, é óbvio, é uma maneira super tranquila de atrair audiência e fazer ofertas. Por isso que, para mim, foi muito difícil criar o meu primeiro programa de mentoria e o meu primeiro curso gravado. Eu já estava no mercado há 5 anos quando eu consegui entender que a minha vantagem justa de inteligência e conhecimento precisava ser utilizada. Então eu peguei toda a minha experiência e traduzi isso em alguns programas. Por exemplo, o primeiro link aqui da bio é o Funil de Impacto. É um programa onde você vai conseguir aprender a colocar no ar, de uma forma automática, o seu conhecimento hoje. Como é que você vai transformar essa sua inteligência e esse seu conhecimento em um programa de mentoria para que você consiga vender isso todos os dias de maneira automática através de um funil de vendas, e tudo isso sem precisar ficar fazendo horas e horas e toneladas de conteúdo lá no Instagram, que é uma coisa que eu não dou conta, ok? Então, inteligência e conhecimento é a sua segunda vantagem justa. Para agora esse vídeo e anota no que você é bom que as pessoas te pedem ajuda. O terceiro tipo de vantagem justa é localização e rede de contatos. Poxa, tem gente que já nasce em um ambiente que pode fornecer muito mais, que pode proporcionar muito mais desenvolvimento, tanto pela rede de contatos que a pessoa teve facilidade para desenvolver ao longo da vida, quanto numa rede de contatos em que talvez a família dessa pessoa tenha, ou talvez pelo local que essa pessoa está. Claro que uma pessoa que nasce em um ambiente que proporciona mais o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento de educação, vai ter uma vantagem muito maior do que outras pessoas que nascem em um lugar que pode ser não tão favorecido. Porém, aqui está a grande virada que você pode ter. Rafael, eu não nasci em um lugar, eu não tenho uma rede de contatos, mas é aí que você vai poder utilizar isso como uma vantagem justa. Se a sua vantagem justa é a de inteligência e conhecimento, você também pode utilizar a rede de contatos como uma vantagem justa, mas no contrário. Eu cresci sem precisar de ter uma rede de contatos, sem precisar ser favorecido por outras pessoas. Percebe como a ideia da vantagem justa é você saber manobrar esse tema e conseguir colocar isso de uma forma em que vai ser bem escutado e que as pessoas vão parar para poder ter mais atenção naquilo que você está falando? Pois bem, então o terceiro item de vantagem justa, localização e rede de contatos. Procure, eu tenho certeza que se você parar agora, como você vai parar esse vídeo, e anotar 5 pessoas que podem te ajudar, que podem compartilhar o seu vídeo, que podem poder te ajudar a construir o seu funil de impacto, que podem te potencializar e te apresentar novos contatos para que você possa fazer collabs, que você possa compartilhar conteúdo com essas pessoas, você vai conseguir acelerar muito mais na sua vantagem justa. O quarto tipo de vantagem justa é o status e a educação. Obviamente que isso vai chamar muita atenção. O seu diploma, a sua carreira, o momento em que você está na sua vida, os locais em que você estudou, tudo isso conta muito como uma vantagem para muitas pessoas. Você já ouviu virar, com certeza, quando você vai apresentar uma pessoa e fala: fulano é doutor na universidade de tal. É óbvio que isso vai contar como uma grande vantagem para ajudar outras pessoas e para que você possa potencializar o seu conhecimento. Então, a vantagem justa também está inclusa aí, quando você vira e fala sobre status e educação. Agora você tem que pensar: poxa, Rafael, eu estou no começo da minha jornada, será que esse é o meu momento? Talvez essa não seja a vantagem que você vai utilizar. Mas se eu estou falando aqui com profissionais liberais, aqueles que já estão no dia a dia de trabalho, precisam saber utilizar isso. Tudo aquilo que você acumulou de conhecimento precisa ser colocado em evidência. O seu estudo, os resultados que você já obteve no seu trabalho e, com certeza,
as formações que você foi fazendo ao longo de tudo isso. Vou voltar no exemplo do advogado. Um advogado faz uma série de formações e muitas vezes eles menosprezam essas formações. Mas com toda certeza, se a gente souber criar uma boa história ao redor disso, que é uma das coisas, um dos temas que eu ensino, né? Tem uma aula só sobre isso dentro do conteúdo de impacto, como que você vai criar a sua história dentro de toda a sua jornada para que as pessoas fiquem fascinadas pelos pequenos programas de formações que você foi fazendo. Tudo isso vai garantir para você status e educação, que está aqui marcado no tipo 4 da nossa vantagem justa. E o quinto tipo de vantagem justa é a mentalidade e autoconfiança. Sim, tem algumas pessoas que já parecem estar com isso pronto. Pessoas que não têm o menor medo de se expor. Se você me acompanha lá no TikTok, já deve ter visto uma das minhas frases mais célebres, que é: tem gente muito menos inteligente do que você, ganhando muito mais dinheiro, simplesmente porque elas não têm medo de se expor. E essa é uma realidade verdadeira aqui da internet. Você vai precisar entender que algumas pessoas vão utilizar como vantagem justa a autoconfiança e o zero risco, zero medo de se expor. Se você tem esse medo, você vai precisar vencer esse medo para conseguir atingir aquilo que você busca de resultados aqui na internet. Agora, se esse não é o seu caso, se você consegue abrir uma câmera e sair falando, se sempre que apresentar trabalho na escola você era o primeiro a se levantar para poder se apresentar, provavelmente você pode utilizar essa vantagem justa da autoconfiança muito forte para que você consiga compartilhar tudo aquilo que você sabe, transformando seu conhecimento em um programa de mentoria. Agora, o que você precisa entender é como que você vai descobrir qual é a sua vantagem justa. Primeiro você vai precisar fazer uma análise desses 5 tipos de vantagens que eu acabei de mostrar. Assista novamente esse vídeo, anote quais são os 5 tipos de vantagem justa e comece a identificar quais são 5 pontos em cada uma dessas que você pode utilizar. A partir disso, você vai atribuindo pontos de 0 a 100 e no fim, na somatória, você vai entender qual é a sua vantagem justa principal. Eu, por exemplo, atualmente estou utilizando como minha vantagem justa o fato de estar viajando o mundo e vivendo a verdadeira liberdade que o digital proporciona. Então, quando alguém começa a assistir um vídeo meu e uma hora eu estou assistindo e gravando o vídeo em uma cidade da Tailândia, de repente eu estou aqui no Camboja, depois eu estarei no Vietnã, depois eu vou para a Indonésia e vou rodando por outros cantos do mundo. Tudo isso pode ser utilizado e é utilizado por mim como uma das minhas vantagens justas. Então eu estou competindo com outras pessoas que estão lá tentando te ajudar a criar alguma coisa, algum tipo de programa na internet, mas no meu caso eu vou e te mostro que eu vivo a verdadeira liberdade do digital estando, por exemplo, nesse momento no Camboja. Então você precisa saber utilizar a sua vantagem justa de alguma forma e isso não é trapaça de maneira alguma. Durante muito tempo, eu utilizei como vantagem justa os meus 5 anos já no digital, atuando nos bastidores e faturando múltiplos 7 dígitos com resultados de outras pessoas que estavam aparecendo diante das câmeras. Então, cada um tem que saber utilizar a sua vantagem justa no seu momento correto. Agora, um erro que muitas pessoas cometem é acreditar que não tem vantagem em nada, que não são bons em nada e que não podem competir em nada com as pessoas. Com toda certeza você tem algum fator, algo na sua história que vai se encaixar em um desses 5 tipos de vantagem justa. O que você precisa saber agora é como que você vai encaixar isso da melhor forma. E eu posso te ajudar nisso. O que você vai fazer, se você quiser a minha ajuda, você vai lá no meu Instagram, @rafaelmatias.o e vai falar: eu vim do vídeo A Vantagem Justa. E aí nós vamos começar a conversar e eu vou começar a te ajudar, a te orientar para você entender qual dos 5 tipos de vantagem justa podem ser utilizados por você para que você transforme o seu conhecimento em um programa de mentoria. E é óbvio, se você quer transformar aquilo que você sabe em algo que pode ajudar outras pessoas, você vai precisar seguir um passo a passo. E esse passo a passo é exatamente o que eu te mostro aqui no funil de impacto. Então, se você ficou até o final aqui nesse vídeo, você precisa fazer 2 coisas agora mesmo. A primeira é clicar em se inscrever. Afinal, se esse vídeo já te ajudou aqui agora, imagine quando você começar a assistir os nossos vídeos
todos os dias a como criar o seu próprio One Person Business. E o segundo item que você precisa fazer, a segunda ação que você precisa tomar, é clicar no primeiro link que tem na descrição desse vídeo para poder entender como funciona o funil de impacto. O funil de impacto é feito para que você possa transformar o que você sabe em um programa de mentoria, que você coloque em ação, que você consiga transformar tudo isso e ofertar para as pessoas sem precisar virar um blogueirinho de internet, sem precisar fazer dezenas e dezenas de stories. E o principal, sem virar um escravo das redes sociais. Não quero que você fique dependendo disso todos os dias, porque aqui a gente fala sobre viver a verdadeira liberdade que o digital proporciona, beleza? Se inscreve no canal, clica no primeiro link e bora nessa!